os múltiplos aspectos das relações humanas. Afinal, os relacionamentos são mesmo como vemos nos filmes, histórias encantadas ou será que existe um caminho mais real, mais humano e também mais desafiador na construção dos vínculos que fazem parte da nossa vida? Mônica, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao Conexão Clube Tambaú. Eu sou fã desde a primeira vez. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vem mais para pertinho um pouquinho. Só lembrando para você que participar do nosso Conexão Clube Tambaú hoje, a Mônica vai estar te presenteando. É com esse exemplar, Mônica? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de perto. Nós temos 2 exemplares para os ouvintes. Serão 2 livros sorteados, sim, então, sim. aqui. Relacionamentos não nascem prontos. Não é verdade? É um tema polêmico. Maravilha, Mônica. Bora falar um pouquinho do livro, né? Então, como vocês sabem, né, eu venho trabalhando com livros como organizadora, trazendo vários profissionais que possam contribuir, cada um dentro da sua linha de trabalho, da sua profissão, com o tema gerador do livro. E nesse caso, então, a gente trabalhou a questão dos relacionamentos. Dentro do livro, nós temos médicos, promotores de justiça, pessoal do direito, da nutrição, da psicologia, da psicanálise, enfim, tem 39 autores, cada um deles trazendo, a partir da sua experiência, como eles olham, como eles têm estudado, como eles têm praticado, junto com, né, os seus pacientes, clientes, enfim, as questões relacionadas aos relacionamentos, seja consigo mesmo, né? Nós temos um capítulo de uma autora que fala do relacionamento consigo mesmo, que é tão importante, fundamental, inclusive, para qualquer novo passo a ser dado, né, em relação a se relacionar com o outro, e até com a comida, por exemplo, né, a questão da nutrição, que vai falar sobre o quanto tem todo um processo aí desse olhar para a alimentação que diz respeito ao modo como a gente olha para a vida, né? Então é uma relação também, enfim. E tem o meu artigo também, onde eu falo sobre a questão do casal no puerpério, como é que é esse relacionamento depois que nasce o bebê, como é que isso funciona, da onde vem a experiência de cada um e por que muitas vezes é tão conflituoso construir um casal parental para além do casal conjugal. Enfim, são 39 artigos, né? Eu tô vendo aqui esse sumário incrível. Cada tema, Sil Batalha, dá mais curiosidade que a outra. Olha, o casal e o desafio da construção da relação sob a perspectiva. E quando nascem os netos, uma relação, gente, fugiu aqui, ó. Uma relação que se constrói desde o berçário. Menopausa e disfunção sexual, encontros e desencontros, a arte de viver. Como nos apaixonamos, Mônica? Como, Mônica? Por que a gente se apaixona? Porque a gente nasce numa relação com a mãe, né? Uma relação já apaixonada e a gente vai estar sempre buscando aquele lugar ali, né? Por isso que a paixão é tão complexa, porque você quer se manter de novo naquele lugar, né? Que foi lá, né? A tua primeira experiência inicial da vida, aquela experiência, né, simbiótica, que a paixão não é um pouco isso? Quando você começa a namorar alguém que você, uau, né, e você quer viver aquilo ali na intensidade e não quer perder aquela intensidade. Por isso que é tão frustrante quando a paixão dá uma caída, porque vai se transformando em outros modos de você se relacionar dentro de uma mesma relação. E tem gente que não quer perder, né? Quer viver apaixonado. Mônica, a gente tem induzido a final felizes. De novela, de filmes, de contos, de histórias, e no dia a dia a gente acaba buscando por essas histórias perfeitas, consideradas ideais. Eu penso que a gente sempre, desde de criança, a gente gosta de uma história, né? A criança nasce e ela quer saber o final, e geralmente o final da história é sempre feliz, mesmo que ao longo do processo tenha ali os atropelamentos, os incidentes, mas quando a gente olha para as histórias, né, das princesas, por exemplo, elas passam situações complexas e difíceis, mas quem é que vem salvar? Desafios ali. Mil desafios. Mas no final vem o tal do príncipe que é encantado, né? E se encanta e vai viver o final feliz. Então acho que a gente aprende, né, culturalmente,
que o final tem que ser feliz. E não é um final feliz qualquer, felizes para sempre. Para sempre. Longe né? de qualquer Ainda problema. tem um peso maior ainda, né? Qualquer desafio, sempre. qualquer situação. Como E chega um assim, príncipe né? lindo, maravilhoso, né? Com aquele estereótipo, né? Do Que que salva, seria que salva, né? o super-herói perfeito, né? Essas Exatamente. imagens de estereótipos mesmo, Sim. pessoas com cabelo bem cortado, com bonitas, Bem vestido. as princesas também, se a gente não Musculosa. tiver no padrão das princesas, parece que a gente também não se sente bem. Mas não tem isso também. Tem. A gente é muito cobrado socialmente, né? De alguma forma, isso tudo atravessa a experiência de cada ser humano e acaba criando uma fantasia que transforma a realidade em algo muito mais pesado e difícil. Porque o que acontece no nosso dia a dia? Eu sempre trago isso, né? A questão da paixão, por exemplo. A gente pode se apaixonar e desapaixonar no mesmo casamento durante anos. Mas só que as pessoas, elas não suportam o tempo de espera, né? Para poder viver. A realidade, ela traz alegria, ela traz felicidade, ela traz prazer, mas ela também traz tristeza, ela traz angústia, ela traz desprazer. E tudo isso compõe uma única vida. E quando você vai se juntar a uma outra pessoa, além de administrar a tua experiência, você também vai ter que aprender a compartilhar com esse outro, né, a experiência dele, o momento dele. Então, por isso que é tão complexo se relacionar. Porque criar, desconstruir estereótipos, criar uma vida em comum, seja com parceiro, com filhos, com funcionários. O tempo todo a gente está numa relação. Quando você entra no Uber para vir até aqui, você criou ali uma relação. São minutos, mas você cria uma relação. E se a gente está atento ao modo de se relacionar, a gente vai entender que a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Numa viagem curtinha, você, né, como motorista do Uber, você escuta alguma coisa, aquilo traz um sentido e pode ser importante para a sua vida. Então, tudo é relação. Agora, como a gente olha para isso, é diferente. E a gente tem perdido muito essa questão da relação, né, por conta da tecnologia. Então, pensando novamente, né, no Uber. Eu que ando muito de Uber, você tá conectada, você não escuta mais o outro, e aí você não escuta o outro, você não olha para a pessoa, e aí você também em casa, você não olha mais para o teu parceiro, para tua parceira, você está ali conectado. Então você acha que está numa relação olhando o que se passa dentro da vida do outro e se perde um pouco naquilo que está acontecendo ao teu redor. Né? Então isso é muito importante da gente olhar e estar atento, né? A sociedade está mais individual, as pessoas estão mais individualistas. Por exemplo, há diversas mulheres hoje em dia que dizem, eu não quero ser mãe, não quero compartilhar, não quero me dedicar porque sou mãe, sei bem, né, como é que é, e demorei para ser mãe. Sim. Só vim ser depois dos 32, Depois que porque encontrou o seu príncipe meu encantado. príncipe disse que queria ser pai, porque eu não queria, eu não pretendia, porque de fato era uma construção de carreira, de vida. Se o Batalha tá falando aqui pra gente que não pretende ser mãe. A gente tem a atriz... Escolha, eu não quis uma ser escolha. mãe. É uma Meu escolha. parceiro também não quer ser pai, então a gente tá Tá tudo certo. tá totalmente, né, na Tudo. mesma E página. tá tudo certo. Tudo A bem. atriz Paola Oliveira também já falou que não quer ser mãe, perdeu até contratos, né, comerciais importantes, né, para a carreira dela por conta dessa escolha. A sociedade está um pouco mais individualista, vamos dizer assim. Eu não diria que a sociedade está mais individualista. Eu penso que conforme a gente vai tendo mais capacidade de analisar, interpretar as possibilidades que a gente tem, sobretudo nós mulheres, que durante muito tempo fomos colocados nessa caixinha de que a gente tem que namorar, casar, ter filhos, enfim, né? Então, a gente vem desconstruindo isso. Que é uma caixinha desde criança também, né? A menina já é incentivada a isso, Desde né? criança e durante, né, assim... Vai brincar de os boneco dois- aqui, sua filhinha, né? Tem Sim. gente que sonha, ao contrário, Sil, em casar, em ser filho. É a meta de vida. Não é trabalhar, construir uma carreira, não é se tornar a dona de casa e a esposa ideal e a mãe ideal. Mas, porém, o que a gente também tem que analisar é se era um sonho real ou se, de alguma forma, você não tinha saída muito para isso. Você vem de uma família construída dessa forma, te coloca uma boneca nos braços, né, e você acaba sendo, muitas vezes, induzida a entender que aquele ali é um caminho. Então, na medida que hoje a gente olha para essa criança e diz que ela pode brincar, né, de boneca, mas que ela pode brincar de pegar o laptop e trabalhar, que ela pode... Dirigir um ir pra caminhão. cozinha, dirigir um caminhão. Pegar uma arma e ser uma policial, né? E aí você vai repensar se de fato aquilo ali era um sonho ou não. E aí eu acho que o que você tem hoje talvez não seja um individualismo, mas uma escolha. É uma escolha
né, sobre aquilo que faz sentido para você. Você falou no início sobre puerpério, sobre esses relacionamentos, né? É uma fase difícil, mas tem algumas pessoas que conseguem passar com uma certa tranquilidade. Afinal de contas, o pós, né, parto, tem todas as questões, às vezes ansiedade, momento depressivo. A mulher não se sente de forma física no estado ideal, que ela considera ideal. A questão da vaidade também, tudo mais. E a gente tem um contraponto, que é um parceiro ou uma parceira, enfim, que está ali não a enxerga dessa forma como ela mesma está se vendo em alguns momentos, né? Sim. Ele valoriza a esposa do jeito que ela tá e tá tudo certo também. Como passar por um momento como esse? Eu sempre falo que a gente tem uma tendência a olhar para o pós-parto e desconsidera que tem todo um processo anterior, que é esse período, né, do perinatal, onde a mulher, desde a concepção, vai lidar com todos esses processos de construir um bebê dentro dela mesma, tendo que lidar com o fato de estar, de repente, abrindo mão de estar no mercado de trabalho, isso causa angústia. O medo da transformação do corpo, isso causa angústia. As sensações por conta das mudanças hormonais, sobretudo no primeiro trimestre, por exemplo, que deixa ela muito angustiada, com muitas sensações físicas ruins, e ela fica muito na dúvida, né? O quanto ela quer aquele bebê, porque é tanta dor, tanto sofrimento. Então, tudo isso vai criando muita angústia. Se ela não tem ali, já desde o início, um parceiro, uma rede de apoio também, onde ela possa falar sobre a dificuldade que é viver uma gestação, porque a gente... Eu até postei essa semana, porque teve um recorte da novela muito bom da Odete Roitman, que ela disse, até que você está muito bem, você está muito bonitinha grávida. E é muito interessante porque a gente tem uma tendência a olhar para a grávida e falar, nossa, que barriga linda, você está linda grávida. E ninguém pergunta para a grávida, como é que você está bem? Como é que você está? Você está se sentindo bem? Não, ninguém pergunta se ela está com angústia, se ela tem medo do que está por vir. E quantas vezes a grávida escuta, e eu estou trazendo relatos do que eu escuto na clínica. Ah, bobagem, logo isso passa. Ah, pensa bem, você está enjoando agora, mas por uma causa nobre, um bebê lindo que está vindo aí. Bebê uma benção. E desconsidera. Bebê alegria. Não sabe Você daqui a pouco vai ter um bebezinho bebezinho lindo, rindo para você. E é uma mentira que a gente conta. Sobretudo a gente que tem filhos, está contando uma mentira, porque, né, é um bebezinho lindo? Pode ser um bebezinho lindo. Mas ele está rindo para você desde o início? Não está. Você vai ter uma dificuldade daquela interação. É uma construção de um vínculo importante que você tem que fazer desde a gestação. E para construir esse vínculo desde a gestação, você tem que desconstruir esse medo, essa angústia, entender que isso é natural, que faz parte, ter alguém que te escute. E aí você vai estar protegendo respondendo, né, Poliana, a tua pergunta. Certamente essa mulher que foi escutada ao longo da gestação, cuidada ao longo da gestação, entendendo que nem tudo é lindo, ela vai entrar nesse puerpério muito mais tranquila, porque ela construiu ali junto com o parceiro essa parceria, ela construiu uma rede de apoio, porque a rede de apoio é um caso à parte. É uma questão muito importante da gente falar, porque não é ter só, eu tenho minha mãe, ela pode cuidar, eu tenho uma tia, ela pode cuidar, eu tenho... Não é, né? Você tem que construir muito bem essa rede, que é alguém que vai estar numa relação com você. E para estar numa relação com você, tem que ter um entendimento, tem que te respeitar, tem que valorizar o que você quer, o que você pensa. Então, não é fácil. Então, quando você trabalha tudo isso ao longo da gestação, você se assegura de ter um puerpério mais tranquilo. E uma outra questão também importante, que a gente pode trabalhar ao longo da gestação, que também vai favorecer o puerpério, é trabalhar as nossas heranças transgeracionais. Como eu fui quando eu era um bebê? Que mãe eu tive? Como é que foi essa relação? O que eu trago de traumas dessa minha experiência? E o meu parceiro também. Então, tudo isso favorece o processo, né? Mônica Doneto, psicanalista especialista em maternidade e família, conversando com a gente. Se você tiver qualquer questão, quiser falar seu relato, sua pergunta também para a Mônica, é só ligar 3015-3737, porque a gente está aqui também com o livro dela. Hoje, quem estiver participando do Conexão Clube Tambaú vai estar aí concorrendo, viu? São 2 livros que serão sorteados: Relacionamentos
não nascem prontos. E ela vai falando e a gente vai se encaixando em alguns momentos da fala dela e quer ouvir cada vez mais. Por exemplo, né, as pressões são tão grandes quando o filho vem, porque a nossa vida não para, né, Mônica? E muda tudo completamente. Você tem que conciliar carreira, atividades do dia a dia, saúde, com aquela criança que inicialmente é totalmente dependente e com o passar do tempo continuam outras atenções que são necessárias. A gente fala de 1, 2, 3 crianças, tem gente que faz essa opção, apesar da gente ter visto cada vez mais a quantidade de mulheres, né, e famílias optando por menos filhos, 1, 2 no máximo. Eu vejo muito casal se separando ainda com o bebê. Estou vendo uma tendência para isso. A gente utiliza muitas redes sociais e as personalidades, as celebridades, né? No caso da influenciadora Virgínia, né? Ela tem 3 filhos com menos de 4 anos. Houve um divórcio aí anunciado com o cantor Zé Felipe, trazendo para a realidade de quem está acompanhando a gente. Se não souber lidar com essa questão que você disse agora pra gente, de rede de apoio, de autocuidado, de cuidado com o próximo, é um caminho que, infelizmente, pode acontecer. Né? Sim, porque muda muito a vida. Não tem como você pensar que a sua vida vai ser a mesma de quando você não tinha filhos. Aí a vida não é a mesma quando você tem o segundo filho e quando você tem o terceiro. E assim por diante, por quê? É só uma questão de ter trabalho? Não, eu penso que o trabalho real, né, do cuidado alimentado da banho, esse é até mais... tá no campo da prática ali, né? Então você tá... Agora, o problema é lidar com cada serzinho desse, né? Cada criança que nasce ali um mundo. Cada criança que nasce numa posição diferente. Então, se eu tenho o primeiro filho, meu vínculo com ele é um. Quando nasce o segundo, eu já tenho um outro vínculo, já angustiada, porque eu tenho que cuidar do primeiro. E eu fico preocupada como é que o primeiro vai lidar. Agora vai ter ciúmes, não vai ter ciúmes. E aí, como é que eu vou dar atenção? E vamos dividir a atenção. E aí, o meu parceiro não tem muito tempo. E aí, eu também estou deixando de fazer os meus trabalhos, que também é tão importante para mim. Isso vai entrando, às vezes, num circuito tão complexo, né? Que acaba dando ali vários tipos de tchutchuzinhos, assim. E você acaba não sabendo administrar. E aí, o que acontece? Tem o casal parental, que é esse que vai ter que se alinhar para dar conta das questões relacionadas à família, e o casal conjugal, que muitos casais não conseguem preservar. E eu falo que por isso que é importante ter uma rede de apoio, porque desde o início é importante preservar esse casal conjugal. Ah, mas no início é tão difícil, a gente não tem tempo. Ah, mas a avó, a babá, pode ficar um pouquinho. Você pode lá ver uma série de 40 minutos com o teu parceiro, com a tua parceira, e ali vai comer uma pipoquinha. Já é um momento de conexão, fazendo alguma coisa que gostam de fazer juntos. Ah, vai dar uma voltinha, dar uma caminhada rápida. Não pode ficar muito tempo, mas pode sentar na praia, tomar uma água de coco e voltar. Isso faz com que você respire fora daquela maternidade, daquela paternidade, se volte para o seu parceiro, para a sua parceira, e com isso você vai criando conexões, vai mantendo, religando também aquilo que muitas vezes fica perdido ali em volta da maternidade dos filhos, né? Então, e isso vai protegendo esse casal quando, obviamente, há amor, né? A vontade de permanecer junto. Sil. E a adolescência é uma fase ainda muito mais desafiadora, né? Porque essas demandas começam a mudar, né? Uma coisa é, como você falou, é o bebê, é o cuidado, a coisa mais mecânica, mais prática, mas os desafios aumentam à medida que as crianças crescem, né? E a adolescência é de fato, acho que um desafio, assim, eletrizante, né? Para o casal, né? Sim. A adolescência dos filhos, né? E a base está nesse início, né? Na infância. Então, eu sempre falo isso para os pais. A fase a fase não muda. Ela não passa. Ela não muda no sentido de passar. Porque muitos pais pensam, vamos esperar. Daqui a pouco passa. É uma fase. Mentira, a criança é né? birrenta. Não passa, é fase. né? É fase. Não passa. passa. Só muda de roupagem. Se Passa você não, não trabalha... Se passar, a senhora é normal. Passa não. É medicação. Você chega em casa cansada. Tem louça, tem menino. Um adoece. Quando um melhora, o outro piora. É assim, né? E você tem que dar conta do mundo. Tem que dar conta do mundo. E ainda tem o povo. E você tem que ser bem, feliz. E tá aí, né?
Tem que ser, porque você trabalha, a empresa não tem nada a ver se você tá com problema com as crianças em casa, é assim. Você tem que estar aqui, né? Você tem que estar aqui. 6 horas da manhã? 5. 5 da manhã. Acorda 4h30, aí os anjinhos ficam dormindo e a mãe sai pra trabalhar. É. Pois é, mas e essa é a ideia, né? Porque quando a gente também desconstrói, porque ficava muito assim, a mãe tem que dar conta. A mãe chega em casa, tem louça, tem que dar conta dos filhos, tem que sair para trabalhar. Não é a mãe. Nós temos hoje uma parceria. Você trabalha, teu parceiro também trabalha, então nós temos Ele cuida das crianças agora de manhã. Então, cuida das crianças agora de manhã. E tá tudo bem, você tá tranquila aqui trabalhando, porque tem alguém dando conta. E isso já minimiza a tua angústia, a tua ansiedade. E assim, e a questão não tá só com a gente, tá como a gente lida com essas crianças. Como é que você dá limite pro seu filho? E a tal da rede de apoio, bora combinar. Que não é todo mundo que tem, não, viu? Porque não é todo mundo que tem mãe disponível, sogra disponível. Eu mesmo nunca tive sogra disponível. Entendeu? Minha mãe que me dá um suporte. E pagar babá também não é barato. Então, bora falar com o público da realidade. Sim. Porque quem tá me ouvindo agora sabe que é assim. Que é de fato sobra pra gente. Quando um tá estressado, o outro tá estressado, o casal briga. Sim. É por isso também que a gente tem que ter um plano familiar, cuidar. Sobretudo quando a gente não tem essa rede de apoio, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia essa idealização que a gente faz com relação à construção de uma família. Então, assim, se eu não tenho rede de apoio nenhuma, isso eu já sei, não é? Todo mundo sabe. Ah, eu tenho? Não tenho. Eu tenho com quem contar? Eu não tenho com quem contar. Eu posso ter uma boa babá? Eu não tenho como ter uma boa babá. Então, assim, será que eu tenho que ter uma família então tão grande? O sonho da família grande? Essa família planejamento, né, Mônica? Planejamento é fundamental. Vai funcionar se eu tiver 2, 3, 4 filhos sem essa rede de apoio, tendo que ir para o mercado de trabalho, o parceiro também indo para o mercado de trabalho. Quem vai cuidar dessas crianças? E aí é uma bola de neve. Né? E aí eu não fico bem, aí eu não consigo educar bem, eu não consigo trabalhar, então eu não consigo dar um conforto básico para essa família, e essas crianças vão crescer. É então, sempre aquela limites. sensação de que não tá dando conta, né? Parece que a gente tem que achar que é super heroína e que tudo tem que ser perfeito. Vão ter dias que vão ser legais. Eita, foi tão longe. E vão ter dias que você vai dizer, meu Deus, eu quero que ele acabe. Por isso que é perigoso romantizar demais, né? A maternidade, a família. Dizer, mas eu tenho que ter um filho, eu tenho que fazer, porque todas as mulheres fazem. O mito do amor materno, que é um mito. A sociedade cobra, né? A partir do momento que você começa a namorar, já falam e vem quando, bebê? Isso. Você casa quando, né? Muita cobrança. Sim. Exatamente. E você acaba caindo no conto do vigário, porque de fato as pessoas não falam pra gente quanto que a gente deu trabalho quando era bebê. Não é verdade? É trabalhoso demais. Sim, bastante, né? E naquela época, Mônica, bora combinar que era mais tranquilo ter filho. Minha mãe teve menino com 19. Até os 24 ela já tinha 3. Uma vizinha olhava. Isso. Alguém podia estar lá disponível. Ela tinha as atividades, já trabalhava fora, mas sempre tinha alguém por perto. Você se confiava nas pessoas. Hoje você não pode confiar até mesmo, às vezes, numa babá, que você está pagando e pagando bem para estar cuidando do seu filho. Às vezes então a insegurança também mudou a realidade das pessoas. Às vezes na instituição mesmo, você bota numa escolinha, numa creche. A gente traz de agressão das crianças e tudo mais, coisa que antigamente a gente nem observava. Voltam mordidas, né, machucadas. A nossa preocupação no dia a dia, quando se fala em rede de apoio, é que às vezes a própria escola acaba nem sendo. A gente teve um caso agora nacional que uma estudante foi morta dentro da escola. Ontem mesmo. Então a gente quer pagar, fica naquela noia, né? Meu Deus, eu vou deixar com quem? Melhor comigo. Deixa comigo. A gente vai ficando assim, se pressionando ainda mais. Né? Ao mesmo tempo, acho que assim, quando você traz, antigamente a gente confiava mais. Acho que a gente também não tinha tantas. Tanto conhecimento a respeito dos riscos que se tem em deixar a criança com um outro. O que eu vejo hoje é que a gente tem essa maior percepção. Porque, na verdade, o mundo sempre foi mundo e sempre teve pessoas boas e pessoas ruins, pessoas confiáveis e não confiáveis, mas muitas vezes isso não era visto, não era permitido falar. Então hoje a gente tem mais como denunciar, como olhar, a gente tem uma mídia que mostra rapidamente o que acontece, a gente tem a tecnologia que rapidamente a notícia chega dizendo aconteceu lá na escola tal coisa, tal escola não está observando que tem um bullying rolando. E antigamente não tinha muito isso. Os nossos pais não tinham acesso à escola. A escola não falava, olha, seu filho está sofrendo bullying, né? Ou seu filho está praticando bullying. A gente tinha que um pouco se virar, né? Com relação a tudo isso. E hoje não. Hoje acho que a gente tem maior consciência dos riscos e dos perigos que se tem. Né?
Olha, é pano pra muita manga. Pena que nosso tempo é tão curto, Mônica. Relacionamentos não nascem prontos. Já tenho aqui o nome das ganhadoras desse livraço, que é de fato, gente, um prêmio aí pra quem tá acompanhando o nosso Conexão Clube Tambaú. Dona Inácia, atenção de Mangabeira, ela que é nossa leitora oficial aqui do Conexão Clube Tambaú, sempre passando dicas de livro e tá como uma das premiadas, então, hoje do programa e através da doutora Mônica, viu? E a Ângela Ferreira também, do bairro do Rangel. As duas aqui, então, Dona Inácia e a Ângela Ferreira levando esse presentaço. Relacionamentos não nascem prontos. Finalizando nossa entrevista, queria que você confirmasse o dia, horário, lançamento. Vamos ter o lançamento. Eu queria primeiro agradecer a INM Editoras, que é a minha editora, que ela é composta por 2 paraibanos. A INM está em São Paulo, mas Sérgio Gomes e Bruno Gomes são daqui, de João Pessoa. E a gente vai estar lançando aqui em João Pessoa, lá no Meg Shopping, na livraria do Luiz, agora quinta-feira, dia 18, a partir das 18 horas. E o grande diferencial daqui de João Pessoa é que vai ter uma roda de conversa. Eu estarei com a doutora Glória Barros, que também é uma paraibana, psiquiatra, maravilhosa daqui de João Pessoa, do EPSI, que é uma escola de psicanálise. Então nós estaremos lá para o lançamento do livro e conversando com as mulheres que desejarem conversar com a gente sobre maternidade. Qual horário? Sobre o puerpério. A partir das 18 horas. A partir das 18 no Meg Shopping, No livraria Meg do Meg Shopping. Shopping. Na livraria do Luiz. Eita, programa imperdível. Boa Espero sorte. vocês todos lá. Obrigada mais uma vez. Amanhã eu vou estar na audiência do Com Você, como sempre, porque a senhora vai ser uma das entrevistadas. Pelo que eu tô sabendo, mandando um abraço pro seu marido. Sim. Qual é o nome dele? Fernando. Fernando, um abraço pro Fernando também, ó. Parceria é isso, Parceirão, tá? Ó, isso aí. desde cedinho já acompanhando a Mônica também. Obrigada mais uma vez, Mônica, por sua participação. Eu que agradeço a participação. Seja sempre Tem rede bem-vinda. social, Mônica? Sim, Eu já sigo. o meu Instagram é